Vamos lá. Então, Milena, a fórmula é essa daqui, tá? Onde M1 nada mais é do que massa de soluto. M1 mais M2 é soluto mais solvente. Então, isso aqui é a massa da solução. Até aqui tudo bem, ô Milena? Beleza? Beleza, eu fico mais confusa mesmo nos enunciados, sabe? Para resolver questões, né? O que acontece? Você só tem que fazer sempre essa relação, que na verdade a fórmula você nem precisa dela, porque como é porcentagem, você sempre vai usar uma regra de três, cara. Por exemplo, vamos lá, você tem uma solução, né? Aí você tem aqui uma massa. Assim, Oi, você vai resolver por essa fórmula aí? pode ser ou por regra de três. Vou fazer pelos dois. É Sara que está falando comigo? Ah, tá. Isso, tá bom. Porque você prefere por regra de três, né, Sara? É, porque soluções eu acho que tem muita fórmula. E se puder, tipo, um jeito mais para pensar assim por regra de três, acho mais fácil. Não relaxa, porque assim, a gente nem usa isso. A gente não usa isso, tá? Porque, por exemplo, aí vamos usar a situação. Posso fazer pela fórmula ou por porcentagem. Na verdade, a regra de três é que faz essa fórmula aqui. Vamos ver. Massa do soluto, vamos colocar aqui, sei lá, 40 gramas, tá bom? E a massa do solvente, vamos colocar aqui 160, para ter um número bonitinho. Aí o problema está falando isso, tá? Aí você vai fazer o quê? Poxa, vamos lá. Eu tenho aqui 40, 160. Qual é a minha massa total? Minha massa total é 200. Se isso aqui é tudo, então, Milena, isso aqui vale a 100%. Qual é a porcentagem, então, só do soluto? Que poderia ser do soluto ou do solvente, se eu sei de um, sei do outro. Então, 40 equivale a X. Cortei. X vai ser igual 40 dividido por 2, 20%. Então, a porcentagem em massa é 20% de soluto, tá? E 80% de solvente. Milena, o grande lance é você fazer essa relação aqui, sempre. Aí você está com dúvida em título, por exemplo, né? Está com dúvida lá no título. Tá. O que é o título? O título, né? Ele vai ser M1 sobre M1 mais M2. Ou seja, é igualzinho a porcentagem, igualzinho. Qual é a diferença? Porcentagem é para cada 100. O título, ele vai ser para cada 1 grama. Então, o que é o título, na verdade? É a quantidade de soluto por grama de solução. Por exemplo, eu tenho isso aqui. Vamos ver essa situação aqui do título. Você vai ver que vai bater 0,2. Olha o que acontece. 200 é tudo que eu tenho. 200 gramas é tudo que eu tenho. Beleza. Cara, em 200 gramas, eu tenho quanto do soluto? 40. Beleza. Então, em 1 grama, que é o título, por grama de soluto, eu tenho quanto? X. Se você fizer a continha, vai bater assim, ó. Grama morre com grama, aí você vai ver quantos gramas você tem aqui. Vamos lá. 40 por 200. E se você olhar a fórmula aqui, olha lá. Olha aqui, ó. M1 sobre M total, que é a mesma coisa, tá? Então, ó, olha lá. Cortou. Aqui vai dar 2, 0,2.
Ou seja, para 1 grama, eu tenho 0,2 gramas. Para 100%, eu tenho 20%. Então, quando você fala lá o título percentual, nada mais é do que a porcentagem em massa. É para cada 100. Conseguiu acompanhar meu raciocínio, Milena? Sim, sim. Não, não entendi. Saiu quebrado para mim seu áudio. Sim. Sim, tá. Então, vamos fazer o seguinte. É isso aqui que você tem que saber na parte de título e na parte de porcentagem em massa. Aí, por exemplo, ele poderia trabalhar a porcentagem em peso por volume. É igual, só que ao invés de usar massa da solução, você usa o volume da solução. Ou volume, volume. Volume do soluto pelo volume da solução. É a porcentagem em volume. Tá bom? Que aí pode ser também. Pode ser peso, peso, ou massa, massa, que é a mesma coisa, na química é igual, né? Peso por volume, ou volume, volume, tá? Que eu posso ter esses três aqui. Mas, cara, o jeito de fazer é igual. É calcular a porcentagem. Tainá, tranquilo essa parte? Tranquilo. Ô, Alcides, Fala comigo. você pode botar um exemplo de questão, por favor? Posso. Deixa, eu só vou ter que achar isso aqui. Mas eu vou fazer sim. Na parte de soluções, vocês estão com a apostila 1 com a apostila desse mês, não estão? Sim. Estamos. Tá, eu só vou ter que procurar isso aqui. Você quer que eu faça uma questão de vestibular ou que eu elabore uma questão? Prefere que eu... O que for mais fácil para você. Tá, vou fazer o seguinte. Deixa eu... É porque eu vou ter que procurar aqui uma questão desse tipo. Aqui, rapidinho. Deixa eu só parar de apresentar a tela aqui rapidinho, que eu vou ter que entrar no e-mail aqui. Se bem que não precisa. Só tem que ver para onde, com qual e-mail que eu mandei. Mas é esse aqui. Não. Vou ver isso aqui. É porque vai. Aí eu vou demorar um pouquinho. Não sei que e-mail é esse. Milena, olha só. Eu acho que é mais fácil a gente. Tá, deixa eu ver aqui enviados. Acho que agora vai. Porque meu computador tá muito, né? Tá. De novo. Vai demorar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor o seguinte. Vamos pegar uma situação aqui, Milena, que o problema falou assim: eu tenho lá uma solução, tá? A gente vai perder muito tempo e eu prometo então que na nossa aula de oficina eu coloco questão desse assunto. Pode ser, Milena? Já vou separar umas 3 questões para a gente fazer disso. Beleza? Tranquilo, pode ser sim. Beleza. Olha só, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui um volume 500 mililitros, tá bom? É a solução toda, esse é o volume, tá? Aí o cara falou o seguinte, a densidade disso aqui é 0,9 gramas por mililitro, que ele poderia usar quilograma por litro, tá? Ele poderia usar isso. Legal. Aí ele falou que a massa do soluto que ele colocou aqui é de, vou colocar aqui, 3 gramas. Legal.
qual é a porcentagem aqui? Qual é a porcentagem em massa? Porque se fosse peso por volume, era fácil. Era 3, beleza? Dividido por 500. Então, ó, 500 é tudo. Se fosse peso por volume. Então, ó, 500 é tudo. É 100%. Beleza? Então, 3 é X. Então, se fosse porcentagem peso por volume, você ia fazer o quê? O volume total é 500. Isso é tudo. 100%. Legal. Então, 3 gramas seria quanto? Aí você teria peso por volume. Seria X. Aí você fazia a continha. Beleza. Você ia ter aqui uma porcentagem equivalente. Cadê? 500 mililitros. Seria isso aqui. Seria 5 por 3. Não, isso está errado, cara. Isso está errado. 500. Porque seria a porcentagem peso por volume. Seria 3 sobre 500, é isso mesmo. Vezes 100. Que aí você ia cortar, você ia ter 3 quintos. Essa seria a porcentagem. Mas calculando pela densidade, o que ia acontecer? Se fosse peso, você ia aplicar. Peso por volume é só aplicar direto. Agora, peso, você ia ter que descobrir qual é a massa que eu tenho aqui. Então, a massa desse cara aqui, você aplica densidade, massa pelo volume. Legal. Densidade 0,9 é igual a massa que eu vou descobrir por 500. Você tem a resposta em grama. Aí sai direto. Tá. Então, você vai ter o seguinte. Cortou. 5 vezes 9, 45. Você tem 450 gramas. Legal. Isso é tudo que você tem. É a massa total aqui dentro. Tá. Isso é 100%. Beleza. Então, 3 gramas equivale a quanto dessa porcentagem? Aí você aplicar o resultado aqui. Cortou. Você chegaria no resultado. 30 por 45. A porcentagem em massa disso aqui. 300 mililitros, porque você tem 450 gramas. É isso mesmo. Esses números estranhos. 30 por 45 vai dar quanto? Deixa eu ver aqui. É múltiplo, né? Caraca, esquentou aqui. 0,6. Uma coisa aqui que não tá legal, cara. 450 gramas é a massa total. É 100%. Não pode 400. Isso é 100%. É a massa total. O que está batendo de errado aqui? Vou botar no ar ligado. Rapidinho. Eu devo estar organizando isso de algum jeito que está errado. Na questão, massa do soluto é 3 gramas. Se a massa total é 450, 3 não pode ser 0,6%. A massa total é 450. Nossa, raro. Por que eu estou errando a matemática? Vocês estão enxergando? Por quê? Porque, olha só, 3 gramas, 450 é tudo que eu tenho. 3 gramas X. Vai dividir 300. Vocês não entendi o porquê você tá achando que tá errado. Porque não, a proporção é muito distante. Mas não é porque você botou números aleatórios?
Não, mas olha só, eu tenho 500 mililitros de uma solução, cujo é 3 gramas que eu dissolvi. Tá, a densidade é 0,9. Porque pode ser... A densidade é 0,9. 400... não, tá certo. Tá certo, é isso mesmo. Não tá... É porque, assim, 400 está para 100. Então, tem que ser menor, lógico. Eu que não estava enxergando a proporção aqui. Tá certo, é isso mesmo. Eu estou achando o número muito, muito estranho, mas está certo. A porcentagem disso vai dar 0,6%. Eu estou achando esse número muito esquisito. É muito menor, tá certo. É isso aí. Eu que estou achando o número muito feio, estou achando que está errado, mas não é. Aproximadamente 0,7%. Não estou errando conta, não. Eu estou achando o número feio. Porque, olha só, 450 é tudo que eu tenho. 100%. 3 gramas, que é muito menor, tem que me dar uma porcentagem muito menor. Eu demorei para enxergar isso. Nossa, que estranho. É isso. Milena, é cálculo de porcentagem. Por algum motivo eu estava achando esse número feio. Não sei por quê. Mas é número muito menor, porcentagem muito menor. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, eu coloquei lá 4,5%, exemplo. Então, eu teria, 450 para 100, x para 4,5. Isso aqui seria 100 vezes menor, não é isso? Multiplicar por 100. Então, isso aqui seria de 1%. É isso mesmo. Tá certo. Então, assim, eu que estou fazendo uma... Estou achando que está errado, mas não está, não. Enquanto doido, maluco. Eu não estava conseguindo enxergar essa proporção. Mas, Milena, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer questões prontas disso, para a gente conseguir resolver. Tá bom? Tipo assim, eu achei também, eu acho a matéria bem tranquila em si. Só que eu vi uns negócios envolvendo estequiometria, tipo, que tinha a coisa formada, assim, tipo, sei lá, NHCl, mais não sei o que, formando não sei o que, envolvendo esse negócio de solução. E aí eu fiquei, tipo, eu buguei completamente, sabe? Tá. Então, assim, você consegue essa questão para mim? Porque, assim, você pode estar confundindo com o assunto que a gente está dando agora, que é a mistura de soluções com reação, né? Então, mas aí você pode ter o seguinte, eu acho que eu já sei o que está acontecendo. Eu acho que o tipo de questão que você está vendo é aquela que vai envolver... Cadê vocês? É aquela que vai envolver a... O computador está muito lento, cara. Deve ter muita coisa aberta. Cadê? Vamos lá. O que deve estar acontecendo? Você deve ter visto uma questão que envolve mistura de soluções com reação, só que um deles, por exemplo, com porcentagem, né, para você calcular a molaridade. Eu acho que eu sei o que você está falando. É esse tipo de situação aqui, quer ver? Igual uma questão que caiu na UERJ, parecido, né? Cara, o computador tá horrível hoje. Calma aí, deixa eu desligar a câmera aqui que minha esposa tá cantando com ele. O que acontece? Vamos supor que você tenha lá uma solução que envolva o seguinte: você tem lá uma solução que tem ácido clorídrico, HCl, né? Aí você tem aqui uma concentração molar 0,1 molar e um volume de 500 mililitros, por exemplo. Legal. Aí,
você quer neutralizar ele com uma solução de hidróxido de sódio. Tá? Aí você tem lá o NaOH. Só que com uma porcentagem peso-peso, vou colocar aqui de 20%. Beleza? E a densidade, vou colocar aqui 2. 2 é muito. 1,5. Tá? Aí ele quer saber o seguinte, qual o volume, por exemplo, né, que você precisa dessa solução para neutralizar esse cara. Seria esse tipo de situação, Milena? Eu acredito que seja isso que você tenha visto. Eu acho que tem relação com isso, sim. Então, isso é bem comum, inclusive. Só que aqui você tem que fazer uma relação para você calcular a porcentagem, a concentração molar. Porque tem até uma formulazinha, eu não me lembro se você estava na aula de terça, tem uma formulazinha que resolve até rápido, né? Que é XMAVA igual a YMBVB. E para você conseguir chegar na porcentagem aqui, é aquela do capitão PM, né? Capitão PM me dá 10% da propina. Tá aqui. Só que eu não preciso da concentração comum. A substância é o hidróxido de sódio, que é o NaOH, que vai ter aqui uma massa molar, que a gente já sabe calcular, 40 gramas por mol. Beleza. Então, como eu sei que aqui vai ser 40, qual vai ser a concentração molar, sabendo que a densidade da solução é 1,5 vezes 10 da fórmula, vezes a porcentagem, que é 20. A porcentagem em massa é isso aqui. Então, na verdade, Milena, a questão da porcentagem, ela é mais até para você achar uma outra concentração, nesse tipo de situação, que é a mistura de soluções com reação. Tá? Aí você corta aqui. Então, você vai ter 15 vezes 20, concentração molar vai ser igual a 15 vezes 20 sobre 40. Você vai cortar, aqui vai ficar 2, aqui vai dar 7,5. 7,5 mol por litro. Legal. Essa é a concentração aqui. Aí você vai aplicar aqui nessa formulazinha. E você vai ter XMAVA igual a YMBVB, que eu vou fazer também por cálculo estequiométrico. Sara e Tainá preferem. Então você vai ter aqui, ó, o X é o número de hidrogênios do ácido e o Y é o número de hidroxilas da base. Então é 1 e 1. Então você não precisa deles. É igual. Cortou. Beleza. Então MAVA igual a MBVB. 0,1 vezes 500 é igual. A concentração da base é quanto? 7,5. Tem que ser concentração molar. Ele vai te dar isso aqui para você achar a concentração molar. A UERJ, na primeira fase, de vez em quando bota isso. Na segunda também, mas na primeira é mais comum, tá? Aí vai ficar aqui 7,5 vezes VP, volume da base. Aí você vai fazer a continha aqui para resolver a sua vida. VB igual a 50 por 7,5. Aí você vai descobrir qual o volume. O volume é em mililitros. 50 por 7,5, 6,7 aproximadamente. Vai precisar de um volume de 6,7 mililitros. Isso aqui é por fórmula, tá? Agora, se você quiser matar essa questão por cálculo estequiométrico, querem que eu faça assim, Tainá, Sara, preferem? Eu queria. Tá. Ô, Alcides,
Oi, fala, Milena. Volta só um pouquinho lá em cima. Então, tipo, a interpretação seria essa porcentagem peso por peso. Seria, tipo, 20 gramas por 100 gramas. Seria isso? Perfeito. Seria isso. E aí, tipo assim, eu poderia fazer, tipo, 20 gramas, 100 gramas, 1,5... achar, tipo, a densidade. Uhum. Porque, assim, essa fórmula, essa primeira fórmula vermelha que você colocou, tá, você falou na aula de terça. Sim, Dessa preta eu não lembro, dessa capitão não sei das quantas, eu não lembro. tá, não tem problema. Isso aqui, Milena, é uma relação entre as concentrações. O que acontece? A concentração comum, peso molecular, que é a massa molar da substância, concentração molar, densidade, 10 da fórmula e a porcentagem em massa. Essa fórmula aqui é fácil de lembrar, porque é só lembrar o quê? Capitão PM me dá 10% da propina. Então, assim, ela é uma fórmula relativamente fácil de lembrar, tá? Mas, assim, você pode também fazer mexendo aqui, né? Para cada 100 gramas, você tem 20 gramas. Então, densidade, 1,5 gramas por mililitro. Aí você calcula o volume aqui, Porque, né? tipo, também tem aquela questão de a molaridade é massa sobre massa molar vezes volume. Sim, E aí, tipo assim, eu poderia usar essa fórmula, tipo, massa é o que eu quero descobrir a massa para poder. A massa não, tipo, a massa eu sei, né, que é 1,5 a cada mililitro. Aí eu posso botar, tipo, a massa 1,5, o volume 1 mililitro e, tipo, a massa molar de 40. Daria certo? calma aí que eu vou ter que ver isso. Se eu fizesse. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Você queria que eu fizesse como? Tipo, M igual. Molaridade é igual a massa sobre É massa sobre massa molar vezes vezes o volume. volume. Só que a Isso. massa sobre volume é a densidade. Sim. Mas aí tem um detalhe. Aqui, o volume ele é em litro. O volume nessa fórmula é em litro. Aqui você acharia a massa em quilograma. Entendeu? Aí não seria por aqui, não. Por isso que você tem lá a porcentagem, que é vezes 10. Olha lá. Tá vendo que tem o 10 dessa fórmula aqui? É exatamente para você fazer a relação aqui. Aqui, beleza, direto. Mas aqui você teria que trabalhar em cima da porcentagem vezes 10, porque se fosse o título, que é para 1 grama, seria vezes 1.000. Tá? Essa relação aqui ela é um pouco mais difícil de enxergar, de você conseguir resolver, por isso que eu gosto de usar essa fórmula direto, porque você acha direto, multiplicando a porcentagem e a densidade, dividindo pela massa molar, você chegaria direto na concentração molar. Mas dá para fazer também, entendeu? Só que assim, você vai ter mais regras de três para fazer, tá? Mas você quer que eu faça isso aqui para você ver? Ah, pode ser, por favor. Vamos lá. O que acontece aqui? Eu tenho 1,5 gramas por mililitro, tá? Que é a densidade. Densidade eu usei 1,5 gramas por mililitro. Beleza. Eu falei que a porcentagem era de 20%. A porcentagem em massa é 20%. Legal. Então vamos lá. Para cada 100 gramas, eu tenho 20 gramas. Isso eu sei. Legal. Bom, o que acontece? Aqui eu tenho uma densidade de 1,5 gramas por mililitro. Cara, qual vai ser o volume? Qual vai ser o volume que eu vou ter aqui, então, né? Em 100 gramas. Então, eu posso trabalhar o seguinte. Em 1 mililitro, eu tenho 1,5 gramas. Beleza. Tá. Então, para 100 gramas, eu teria quantos mililitros aqui o volume? Né? Aí eu descobriria isso aqui.
Eu teria o volume em mililitros. Beleza. Então, vamos lá. Cadê? Aqui. Seria, então, 100 dividido por 1,5. 100 dividido por 1,5. Aqui eu teria um volume de aproximadamente 66,7 mililitros. Legal. Esse seria o volume. Nessa quantidade aqui, nesse volume, 20 gramas é do meu soluto. Então, você teria a concentração molar, seria como? Seria a massa que você colocou, dividido pela massa molar, vezes o volume, 66,7. Que aí vai dar o resultado lá. Fazer a continha aqui, cortou, vai ficar 1 sobre o dobro disso. 66,7. 1 dividido. Desbloqueia, filho. 1 dividido por 66,7 dividido por 2. Calma aí. 1 sobre 2, 0,5. 1 dividido por 2, dividido por 66,7. Vai dar 0,007. Espera aí. 754. Vou apagar aqui. Ah, não. Olha onde é que estou errando aqui. Isso aqui está em mililitro, tem que converter isso para litro. Vezes 10 a menos 3. Por isso que eu estou achando o resultado errado. Faltou esse detalhe. Então ficou aqui, ó. Agora vai dar 7,5. 7,5 mol por litro. Para 7,49, porque eu arredondei. 7,5 mol por litro. Então, de novo, Milena, por isso que é mais chato, né? Olha lá, a porcentagem em massa seria 100 gramas, tem 20 gramas, que é porcento. Tá? Então, a densidade é essa. Em 1 mililitro, eu tenho isso. Então, em 100 gramas, eu tenho quanto de volume total? Isso, que vai dar 66,7 vezes 10 a menos 3 litros. Esse é o volume. Aí você tem 20 gramas. Qual é a concentração? 20 gramas dividido por 40, que é a massa molar dele, que é o hidróxido de sódio. Beleza? Vezes o volume, que está aqui. Aí você vai chegar em 7,5 mol por litro. Está aqui. Eu acho mais trabalhoso, eu acho mais fácil lembrar dessa relação, e ela ajuda bastante, tá? Capitão PM me dá 10% da propina. Ou faz isso que eu mostrei aqui agora. Conseguiu enxergar, Milena? Ah, consegui. Eu sempre tento fazer desse jeito. Eu preferi essa forma aí de regra de 3. Você prefere desse jeito? Preferia. Também sai, também sai. Agora, aqui, né, se você quiser não usar a fórmula, você vai lembrar o quê? Se não quiser usar essa fórmula aqui, você vai ver, 40 gramas é 1 mol. Então, 20 gramas é meio mol. Como eu tenho 20 gramas, né? E isso está em que volume? Aqui. Aí você faz uma outra regra de 3. Essa quantidade aqui, 0,5 mol, está em 66,7
vezes 10 a menos 3 litros. Então, em 1 litro, X é uma outra regra de 3, também faz. Ou você pega aqui e divide pelo volume, que dá certo. Que a concentração molar é o número de mol dividido pelo volume, que vai ser o que vai acontecer aqui. 0,5 dividido por 66,7 vezes 10 a menos 3. Ficou claro, Milena? Ficou assim. Sara, conseguiu enxergar? Sara? Tainá? Tudo certo. Tudo certo. Inara? Alcides, Oi, fala, Sara. então, é porque eu pensei de um outro jeito completamente diferente. Tipo assim, é só tirar 20% de 1,5, né? Tá me ouvindo? Sim. 20% de 1,5, você teria a massa do soluto em 1 mililitro. Sim. Aí, tipo assim, tem a concentração de HCl, né? Você pode voltar ali na pergunta? Aí, no caso, essa concentração de 500 ml, eu vou ter 0,05 mol, né? Porque eu abri 0,1 está para 1.000 ml, assim como a gente está para 500. Isso. Como você tem aqui, isso aqui é mol por litro, então você tem 0,1 mol por litro. Como você tem meio litro, você tem 0,05. O número de mol é 0,05. Concorda comigo? Sim. Aí eu achei esse 0,05 e tirei 20% de 1,5, que deu 7,5. Só que a partir daí a proporção é de 1 para 1, né? Porque eu tenho uma hidroxila e um ácido. Mas a partir daí, o que que eu faço para juntar o 0,05 com 7,5 gramas? Para achar o volume, o mol aí. Então, agora eu viajei no que você fez. Volta lá no rascunho, peraí. Você pegou e fez o seguinte. Você achou o número de mol do ácido, beleza, que foi 0,05 mol. Beleza. Aí você achou 7,5. O 7,5 de quê que você achou? Foi da concentração da base? Sim, porque eu peguei a porcentagem e tirei da massa que ele tinha mesmo. Aí Uhum. joguei depois para mol. Tipo, 40 está para 1 mol, assim como 7,5 está para X. Aham. 40 está para 1 mol, 7,5 está para X. Mas aí você vai ter o número de mol para cada litro. Entendi o que você fez. Mas olha só. Aí você vai estar trabalhando com a massa, você vai dar uma volta muito maior. Vamos lá. Você achou isso aqui, essa concentração, não foi? Isso aqui é Sim, da só base. tirando a porcentagem, né? Isso aqui é do NaOH. Beleza. O que está acontecendo aqui? Isso aqui você tem 7,5 mol por litro. Então, você vai pensar o seguinte: para cada 1 litro, você tem 7,5 mol. Beleza. Aí é que tem Mas o. isso aí, no caso, não é mol, não, né? Isso aí é grama, né? Não, é mol, concentração molar. O que eu achei Peraí, aqui, é porque. o que você fez aí? Isso que a gente está achando aqui, o 7,5 é mol por litro. Quando a gente Ah, calculou aqui, tá, beleza. consegui Tá. chegar? Quando a gente calculou, Sim. quando a gente calculou aqui, a gente calculou a concentração molar. Aí, Sara, aí entraria na parte da regra de 3, que eu vou fazer agora. Beleza? Vê o que aconteceu. Tainá, por regra de 3, você tem lá o HCl mais o NaOH. Aí vai produzir o sal. Tá lá, legal. A proporção é de 1 para 1. Beleza. O problema está me dizendo isso. Aí eu venho aqui em cima e vejo que o número de mol do ácido lembrando que o número de mol é a concentração, lembra? Concentração molar é o número de mol pelo volume. Então, o número de mol é a concentração vezes o volume, tá? Então, a concentração vezes o volume me dá o número de mol. Só que aqui tem que lembrar de um detalhe, o volume tem que ser em litro. Então, é 0,5. Por isso que é a metade disso.
0,05. Então, o número de mol do ácido que eu quero neutralizar é 0,05 mol. Ok? Então, a gente desce lá. Abaixo. Então, a quantidade que eu tenho de ácido é 0,05 mol. Agora que entra o que você fez, que é o seguinte. 0,05 mol, tá? Se é 1 para 1, 0,05 precisa de 0,05 mol. Aí, Sara, lembra que a gente tinha feito isso aqui? Em 1 litro, ou seja, em 1.000 mililitros, eu tenho 7,5. Eu não preciso disso tudo. Eu só preciso de quantos mol? 0,05. Qual é o volume disso? X. Cortei aqui, ó, vou andar 1, 2, cortei 2 zeros, cortei 2 zeros. X é igual a 50 dividido por 7,5. 50 por 7,5. 6,67. Bateu igual? Nem lembro mais. Isso, era isso aí que eu tava falando, pra juntar esse 0,05 com 7,5. Conseguiu entender agora? Aham, entendi sim. Beleza. Tainá, Tudo bem. Mas sabe por que eu gosto de fazer por regra de 3? Porque eu acho mais. Ajuda a interpretar o problema, sabe? Eu não me perco. sim, não, tranquilo. É o que eu falo, você tem que fazer do jeito que fica mais à vontade. As fórmulas, quando você lembra, elas te ajudam a ser mais rápido, tá? Para resolver. Por exemplo, isso aqui a gente mata rápido. 40, 1,5, isso aqui já resolveu, né? Você não precisava, por exemplo, ter todo aquele raciocínio de você transformar. Ou a Sara fez uma parada interessante. A Sara, ela tirou 20% disso aqui e já descobriu qual era a proporção para 1 mililitro, né? Então depois era só converter. Também saiu por uma outra saída legal, interessante. Uma outra proporção que dá para fazer também. Né? O meu jeito ali era mais difícil. Mas como eu estou tão habituado a fazer mais pela fórmula do que tirar essa proporção aqui, né, eu já meio que estou enferrujado para isso aqui. Eu uso muito mais a fórmula. Tá? E Nara, conseguiu entender? Milena? Entendi. Eu prefiro fazer pela fórmula mesmo. Tá tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Então, Milena, eu acredito que a sua dúvida seja em cima mais ou menos dessa relação. Quando fala porcentagem, é fazer essa relação aqui, tá? Que aí você acaba até caindo nesse tipo de problema, né? Mas eu acredito que a sua dúvida maior seja nisso aqui, não nos problemas relacionados a basicamente a parte de porcentagem. Porque porcentagem é relativamente fácil, né? É aquilo que a gente estava vendo antes. Eu acho que a sua maior dificuldade era realmente transformar de porcentagem, porque, conforme você disse, você não lembrava dessa fórmula, você não deve ter assistido essa minha aula, né? Então, é porque tem essa parte. É quando eu falo da porcentagem, eu também, logo depois, eu caio para essa fórmula aqui. Eu falo de concentração comum, densidade, concentração molar, porcentagem, e depois eu aplico essa fórmula, que é a relação de todo mundo. Tá? Mas conseguiu entender tudo? Não, tipo, essa fórmula eu lembro sim, sabe? Só que eu prefiro por regra de 3 também. Eu sempre tento fazer por regra de 3. Só que eu tava com dificuldade de interpretar a porcentagem com a massa, sabe? Mas eu entendi. Ah, beleza, beleza. Então, assim, na apostila, na primeira parte, ela vai ter bastante exercício falando disso tudo, de concentração molar, de porcentagem, de concentração comum, tudo isso. Tá? Então, primeira parte, já que você estava com algumas dúvidas, mete bala e se tiver dúvida, manda foto para mim que eu te ajudo depois com o WhatsApp. Tá? E na outra parte, que aí já é a mistura de soluções, aí vai entrar diluição, essas coisas, aí é um pouco mais, é o que a gente está vendo agora.
Tá bom? E qualquer dúvida, galera, a qualquer momento, manda para mim, tá? Quando eu não estou vigiando a vizinha aqui que quer dar comida pro meu cachorro, eu tô tranquilo. Vamos lá. Cara, eu tô bobo com isso. Então, pessoal, a gente estava falando de mistura de soluções com reação. E eu falei com vocês dessa primeira parte aqui, né? Que é a parte, cadê? Que é a parte que você consegue resolver isso de forma mais tranquila. Essa primeira parte aqui, que eu gosto de usar essa fórmula, você pode fazer por regra de três, que dá certo também, tá? Mas essa primeira parte aqui, de você reagir um ácido com uma base, querer saber qual concentração, qual volume, tá tranquilo para todo mundo? A aula de terça-feira tá de boa? Podemos ir para uma parte um pouquinho mais pesada? Alcide, só mais uma pergunta. Porque Claro. eu achei 7,5, só que eu não tô encontrando a conta que eu achei ele. Tipo assim, como é que você abriu pra achar ele? Sem ser pela fórmula, mas por regra de 3 mesmo. Para chegar no 7,5, Sim. e aconteceu. A densidade é essa. Isso é o que eu tenho por mililitro. Tá aqui. Tá. Qual o volume disso? Só uma pergunta. Eu podia botar 1,5 está para 1 ml, assim como 500 está para X, já que a proporção é de 1 para 1? 1,5 está para 1 mililitro, 500 está para X. Calma Esse aí. 500 é do ácido. Não. Por quê? Porque lá o 500 é o volume do ácido. Obrigado. O que acontece? Lá você tem que achar o número de mol. Tem que achar o número de mol do ácido. Esses dados aqui você não pode misturar, porque a proporção é de 1 para 1. Legal, para reação. Só que assim, a densidade do ácido vai ser outra, tá? Porque como a massa molar deles é diferente, isso acaba dando diferença também na densidade. Então você não poderia usar a densidade da base para trabalhar com a parte do ácido. Na verdade, se você pegar, a resposta seria bem próxima nesse caso, porque a massa molar da base é 40 e do ácido é 36,5. Então você teria um resultado bem próximo. Você chegaria no resultado próximo, tá? Mas assim, você não pode fazer isso, porque tem ácido, por exemplo, ácido foi 98, né? É mais que o dobro da base. Então a densidade já vai alterar isso aí. Tudo bem? Conseguiu enxergar? Consegui. Aí você jogou para um valor inteiro de 100 gramas. Sim, sim, sim. Aí eu fiz o quê? Como é porcentagem, né? 100, eu tenho 20. Legal. Aí, ó, 1 mililitro tem essa massa. Em 100 gramas, eu tenho que volume? Calculei o volume. Legal. Só que isso aqui, ó, é equivalente a 100 gramas. Esse volume que é equivalente a 100 gramas, tem 20 gramas de soluto, que é a massa aqui, né? Então, aí eu apliquei a formulazinha da minha mamãe. Ou, se você quiser, 40 gramas é 1 mol, 20 gramas, que é a massa que está dissolvida, é meio mol. Aí você divide pelo volume que você acabou de achar aqui. Foi? Entendi. É sempre assim, né? Eu jogo a parte do 100, né? E a outra da porcentagem que ele me diz. Sim, sim, sim. Ah, tá, entendi. Vou acompanhar mesmo, tranquilo? Uhum. Beleza. Obrigada. Nada. Vamos lá. Mais alguém com alguma dúvida? Fala comigo. Milena, de boa? Tá de boa. Beleza. Bom. Inara, tranquilo também? Sara? Sara não, Tainá? Tranquilo. Tudo bem. Beleza. Tainá, tira uma dúvida minha. O Leandro falou alguma coisa do Flamengo? Não, né? Como assim? Hoje não? Não. Ele jogou ontem, né? Mas eu tô por fora, não faço ideia. Não, não jogou ontem, não. Jogou anteontem. Foi anteontem, isso. Foi anteontem. Aí. Foi logo depois dele ter me sacaneado, né? Então. Mas perdeu? Perdeu 3-0 pro Atlético Goianiense. Aí foi doído.
Acho que perdeu mal, então, né? Mas não, perdeu mal, não, assim, lógico que eu tô brincando, mas perdeu mal mesmo. O técnico é muito doido, cara. O técnico é muito doido. O pessoal tá até falando, tá esperando a segunda volta de Jesus. Não faço ideia de quem seja o técnico. Eu não sei falar o nome dele, não. Se eu não sei, você imagina a torcida do Flamengo. Galera lá que não consegue falar o nome do Flamengo, é Flamengo. O pessoal perturba os flamenguistas, cara, olha. Não, eu não sei o nome do cara, não. Acho que ele é espanhol. Mas não precisa, né, cara? O time... É Dominique Torre, o nome dele. Então, não sei falar isso. Eu nunca entendi o que eles falavam, não entendi o que você falou agora. Mas acho que ele fala um português melhor do que o Jesus. Eu não sei, eu não vi. Na verdade, assim, eu vi rápido algumas coisas dele, mas não. Cara, Alcides, você vai dar coisa nova agora? vamos começar coisa nova. Assim, Ah, tá. continua falando do mesmo assunto, mas agora outras situações possíveis, tá? Tá bom. Galera, isso aqui já não sai por aquela fórmula. Aliás, até sai, mas, por exemplo, uma questão objetiva, né? Ele faz isso aqui, ó. Ele colocou lá concentração 0,5, 100 mililitros. Quem é o cara que está em excesso? Ele pergunta assim, lá numa questão, foram misturados essas duas soluções. Ele deu isso lá. Aí ele colocou fenolftaleína, né? Aí pergunta lá, a solução vai ficar roxa por causa de excesso de base? Vai ficar incolor por conta de excesso de ácido? Ou o pH vai ficar neutro? Enfim, cara, primeira coisa, fenolftaleína, eu não sei se vocês sabem isso, vocês lembram, porque normalmente isso é visto em ensino médio, mas a fenolftaleína, ela faz o quê? A Inara lembra, não lembra, Inara? O que acontece? Ela fica rosa, né? É isso? Ela fica rosada em que meio, lembra? Em meio básico. Em meio básico, perfeito. Em meio ácido, o que acontece? Nada. Tem até um... Oi? No meio neutro ela fica rosa, né? Na verdade, o meio neutro, ela tende a ficar... Porque, assim, dependendo da concentração, se já tiver um pouquinho mais de hidroxila, porque o meio neutro é entre 6,5 e 7,5, né? Mas, assim, em meio neutro, ela já costuma ficar incolor. À medida que neutraliza, fica incolor. Quando passa um pouquinho de 7, quando começa a ter excesso de hidroxila, que aí você começa a ter... Porque o 7 é exatamente igual à concentração, né, de ácido e base. Então, você não tem ali uma... Você ainda mantém a solução incolor. Quando você tem um meio básico, ou levemente básico, quanto mais básico, mais escuro, né? Então, se chegar neutro para ácido, né, aí ele fica incolor mesmo. Mas o que acontece? Primeira coisa, fenolftalina é legal saber porque é um indicador que de vez em quando aparece no vestibular, né? O Enem de vez em quando bota. O UERJ não se preocupa muito com isso. Ela pede mais para você ver a questão de valores de pH. Isso a gente vai ter uma aula falando só disso. E fiquem tranquilos, eu não dou essa aula por log. Tainá deve lembrar disso. Que ano passado eu enchi o quadro com um monte de situações e nenhuma delas é log. Tá? É um macetezinho que eu mostro que você resolve fácil. Bom. Graças a Deus. Cara, mas assim, eu gostava de log, acredita? Eu realmente não lembro mais quase nada de log, né? Só os mais básicos mesmo. Mas eu gostava. Eu achava log um assunto legal. Né? O professor que eu tive era muito bom, cara. O cara era
Nunca mais ouvi, mas ele era muito fera mesmo. Enfim, o que acontece? Cara, quem vocês acham que está em excesso? O ácido ou a base? Ou está neutro? Como que a gente vê isso? Bom, como que eu demonstro isso? Lembra da fórmula? XMAVA igual a YMBVB. Jeito rápido de resolver. Isso aqui é o número de mol de H+. Esse aqui é o número de mol de OH-. Tá? A gente já viu isso. Concentração vezes o volume é o número de mol. Quando você multiplica pelo número de hidrogênios, você tem o número de mol de H+. Concentração vezes o volume é o número de mol da base. Quando você multiplica por Y, você tem o número de OH-, o número de hidroxilas que vão ser liberadas. Bom, como que você sabe? Você pega e aplica esses valores aqui. Aplica esses valores aqui. O que for maior, você tem uma maior concentração. Aí você descobre se o meio está ácido ou básico, tá? Assim, se for uma questão objetiva, tá? Uma questão objetiva, onde quer saber só se o meio ficou ácido ou ficou básico, né? Ele pode perguntar de alguma forma, tem um excesso de base, ou enfim, é só você fazer isso. Então, ó, X aqui vai ser 2, que é o número de mol de H+, tá? 2, porque ele tem 2 hidrogênios, tá? Calma que eu vou fazer para o cálculo estequiométrico também. Vezes concentração 0,1. Volume. Pode ser 200? Cara, pode. Como você só quer comparar, né? Se você fizer isso numa prova discursiva, não. Você tem que usar o volume aqui em mililitros, que você está achando o número de mol, tá? Mas aí bota 200, que você só quer comparar. Cortou. Então, o número de mol aqui, que você vai achar, vai dar 40. 40 vezes 10 a menos 3, mas enfim, 40. É mililitro, né? Beleza. Faz a mesma coisa aqui. 1 vezes a concentração, que é 0,5, vezes o volume, 100. Você usou mililitro aqui, usou mililitro aqui, 100. Beleza. Aqui você vai ter 50. Qual deu o maior valor? A base. Então você tem excesso da base. Esse cara tem excesso. Beleza? Assim você resolve uma questão rápida. XMAVA é igual a YBVB. Beleza. Como que eu faria isso por cálculo? Isso aqui é só para descobrir. Você quer descobrir de quanto é o excesso? Aí não tem jeito. Aí é por cálculo estequiométrico mesmo. Tá? Vamos fazer. Olha lá. A substância, a primeira, é o ácido sulfúrico. Inara também é flamenguista? Aham. Eu acho que todos vocês são, né? Vamos lá. Galera, primeira coisa. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho uma hidroxila. Então eu tenho que dobrar a quantidade aqui. Não me interessa o sal. Beleza? Eu estou calculando apenas quem está em excesso. Legal. A proporção é 1 mol para 2 mol. Até aqui tudo bem para todo mundo? Feito isso, eu vou ver qual é o número de mol do ácido que eu tenho aqui. Número de mol do ácido, lembra? Concentração vezes o volume. Beleza. O número de mol do ácido vai ser 0,1 vezes 0,2. O número de mol do ácido, 0,02. Legal. Está aqui, número de mol do ácido. Vou fazer a mesma coisa com a base. Olha a base aqui. O número de mol da base é a concentração da base vezes o seu volume. Beleza. O número de mol da base vai ser
0,5 vezes 0,1. O número de mol da base vai ser 0,05. Isso é o que eu tenho do ácido. E isso aqui é o que eu tenho da base. Cid, Eu. só uma pergunta, é porque eu achei esse 002 mol, só que como são dois, para separar, né, tipo, 2H+, eu botei que são 4 vezes 10 a menos 2 mol. Sim. Vai dar 0,04. Isso é o número de mol de H+. Ah, tá, sim, daí ia fazer isso, então. Agora a gente desce aqui para ver a proporção dentro da equação, entendeu? Olha lá. Do ácido aqui, eu tenho 0,02. Você está certa. Também poderia sair por aí. E da base, eu tenho quanto lá em cima? Não é isso que eu tenho? 0,05? Se liga. 1 precisa de 2, o dobro. 0,02 precisa de quanto? 0,04. Mas eu tenho quanto? 0,05. Então, eu tenho 0,1 mol, 0,01 mol do excesso. Todo mundo acompanhou o que aconteceu? Isso aqui é muito mais completo, mas se você quer velocidade, você pode fazer desse jeito aqui. Beleza? Que aí você descobre quem tem excesso. Todo mundo acompanhou o que aconteceu? Foi ou não foi? Foi. Foi? Beleza. E feito isso, galera, o cara ainda pode pedir para você calcular o pH. Olha quanto que sobrou. 0,01, 10 a menos 2. Aí POH 2, o pH da solução resultante vai ser 12. Tá? Porque eu tenho excesso de hidroxila. Beleza? Vamos mais uma situação? Milena, conseguiu entender? Cid, rapidinho. Fala comigo. Esse 0,01 é do hidróxido de potássio. Sim, Não é da hidroxila. mas é monobase forte. Ah, tá, verdade, verdade. Se ligou? Entendi. Beleza. E aí você tem que já associar isso. Quando for KOH, NaOH, base forte, já é direto. Aí você considera o... Realmente, você fez uma observação correta. Isso aqui que eu achei é do hidróxido de potássio. Mas na dissociação disso, né, você acaba tendo a mesma concentração, porque é monobase. Tá? Agora ficou claro essa informação. Obrigado, Nara. Cid, Eu. só uma coisa, é porque esse 004 eu tinha achado da hidroxila, porque eu separei H2SO4, aí ficou 2H+, e SO4 menos 2. E aí que eu achei o 004 de H+. Só que não era para fazer assim, era para fazer a reação entre o ácido e a base, e aí ver a proporção de cada um, não um separado, né? Calma aí que você me confundiu. O 004 que você achou do ácido? Sim, porque, tipo, dissociando, ia ser H2SO4, e aí teria 2H+, né? Ah, sim. Aqui você tem 0,02 mol do ácido. Do H+, seria 0,04. Então, 0,04 neutraliza 0,04. Por isso que sobra 0,01. Conseguiu entender? Ah, tá, beleza. Tá bom, entendi sim. Aí eu ia comparar, né? Esse Isso. daí. Entendi. Beleza? Que, nesse caso, com a base, é a mesma quantidade, que é monobase. Tá? Pessoal, tranquilo mesmo? Vamos para mais um exemplo. Mais um desse tipo aqui, para a gente ver. Vou pegar aqui. Ácido fosfórico. Importante lembrar do ácido fosfórico, tá?
Tem um ácido que aparece bastante. Ele é triácido, ele é fraco, ele é usado em refrigerante de cola. Né? Vou pegar aqui o ácido nítrico, no hidróxido de cálcio. CaOH2. Vamos colocar aqui concentração 0,2, o volume, vou colocar aqui 500 ml. Mesma situação que a gente fez lá no início, vamos ver aqui, ó. Eu vou dizer que a porcentagem em massa é de 10%. Vou dizer que a densidade disso aqui, vou colocar 1 mesmo, 1 grama por mililitro. E o volume, 500 mililitros. Legal. Vocês querem tentar fazer? Vocês querem 5 minutos para tentar fazer? Me dizer se a solução final é ácida, básica ou neutra? Ou vocês querem que eu faça logo? Fala comigo. Acho que a gente pode tentar. Pode tentar? Tá. Então, 5 minutinhos aí, depois eu resolvo. Beleza? Faz aí, mata aí. Rocides, pode voltar lá? Posso. É que eu estava sendo ameaçado aqui pela minha esposa. Perguntou se eu quero tomar uma raquetada. Cara, essa quarentena, cara, tá acabando comigo. Tô sofrendo maus tratos. Posso fazer? Não assustei ninguém não, né? Desculpa.
Galera, não é para calcular o pH não, tá? É só para saber se ele é ácido, se ele é básico, se ele está neutro. Só isso, saber quem está em excesso. O pH depois a gente vai calcular. Mais um minutinho aí. Vamos lá? Galera, a primeira coisa. Porcentagem e a densidade. Eu vou fazer pelo Capitão PM, caso não tenha batido com o que vocês fizeram, tá? Você me avisa. Vamos lá, a concentração molar disso aqui vai ficar como? Ó, lembra, Capitão PM me dá 10% da propina. Tá aqui. Peso molecular desse cara, quanto é que deu aqui? 40 mais 34, 74, é isso? 74, não é? 17 vezes 74, isso mesmo. Densidade. Ali ninguém falou nada. Será que caiu? Não, é isso mesmo. Ah, tá, valeu, valeu. Então, beleza. A densidade é 1 vezes 10 vezes a porcentagem. Cadê? A porcentagem também é 10. Legal. Então, ó, me dá 10%, densidade 1, 10 da fórmula, a porcentagem é 10. Então, a concentração molar que deu aqui foi 100 dividido por 74. Deu quanto? 100 por 74. 1,35. Todo mundo chegou nesse resultado? Aham. Helena, Sara, Tainá? Sim, sim. Beleza. Então, a concentração molar é essa. Como que eu vou descobrir quem está em excesso? Vamos lá. Para ser rápido, eu posso usar a fórmulazinha. Então, ficou lá X MAVA igual a Y MB VB. Quem é o ácido? O ácido é o ácido fosfórico, então é 3. A concentração dele é 0,2. Molar, né? Por vez. E o volume dele é 500. Legal. Aqui vai me dar 250 vezes 3, 750. 750. Legal, esse é o valor. Vou fazer a mesma coisa agora para a base. A base é hidróxido de cálcio, 2. Concentração 1,35 vezes o volume, que também é 500. Alguém chegou a fazer essa continha? 1000, vai dar 500 mil, anda 3 casas, 1, 2, 3. Então vai ficar 1, 3, 5, 0, 1, 2, 3. Eu tenho maior quantidade da base, a base também está em excesso. Beleza? Então esse pH aqui ele vai ser maior do que 7.
Até aqui, tudo bem? Conseguiram entender esse jeito de resolver de forma rápida? Vamos fazer por cálculo estequiométrico para a gente ver a questão do excesso? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é montar a equação, que é o ácido fosfórico reagindo com hidróxido de cálcio vai formar sal mais água. Isso não me interessa ainda. Então, ó, 2 e 3. Essa é a proporção em mol. 2 mol desse cara precisa de 3 mol desse cara. Beleza. Aí eu tenho que voltar lá e ver qual é o número de mol do ácido aqui. O número de mol do ácido é a concentração vezes o volume do ácido. Beleza. Então, o número de mol vai ser 0,2 vezes 0,5. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. O número de mol do ácido é igual a 0,1 mol. Isso é o que eu tenho do ácido. Vou fazer a mesma coisa agora com a base. O número de mol da base é a concentração da base vezes o volume da base. Aqui. O número de mol da base é igual a 1,35 vezes o volume, que é 0,5. Isso aqui vai me dar 2,7. É isso mesmo? Acho que não. Espera aí. Não, eu multipliquei. Eu multipliquei por 2. Calma. Vou invertir. Tem que dividir. Multiplicar por meio e dividir por 2. Tem que dividir. Eu multipliquei por 2. 1,35 dividido por 2 deu quanto? Dá 0,675. É isso. 0,675. Beleza. Obrigado, Nara. Isso aqui, ó, é o número de mol da base. Legal. Vou jogar esses valores lá. Do ácido, eu tenho 0,1. 0,1. Beleza. Da base, 0,675. Como que eu vou saber quem está em excesso? Cara, bom, assim, dá para ver que é isso aqui, né? Que a base está em excesso. 2 para 3, 1, né? Precisa de 1,5 só, correto? Se é 2 para 3 e aqui é a metade, né? É 0,15, né? Então, ó, você vai ter o seguinte. Visivelmente esse cara está em excesso. Mas caso você não enxergue isso, você mete o x em um deles. Igual a gente fez no cálculo estequiométrico. Aí você vai pensar assim, poxa, 2 precisa de 3. 0,1 precisa de x. Eu vou descobrir quanto que eu preciso. Então, o x vai ficar aqui, ó, 0,3 dividido por 2, que vai dar 0,15. Isso é o que é preciso, tá? Eu só preciso de 0,15. Mas eu coloquei quanto? Isso aqui, 0,675. Então, esse cara tem mais do que precisa. Então, ele está em excesso. De quanto é o excesso?
o excesso vai ser o que você tem, 0,675 menos 0,15. Aí você vai fazer essa continha e vai descobrir quanto que dá. Vou fazer aqui rapidinho. 0,675 menos 0,15. Nossa. 0,675 menos 0,15. Eu tenho aqui um excesso de 0,525 mol da base. Ah, mas ele pediu a massa que está em excesso. Aí você converte, né? 1 mol desse cara é 74. Isso aqui, X gramas. Aí você resolve o problema. Pessoal, conseguiram entender essa parte? De relacionar com excesso e tal? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá de boa? Tá tranquilo. Beleza. Galera, então, terça-feira, aí eu vou falar só da parte de formação de sal e vamos trabalhar exercício de soluções. É muito importante, tá? E, cara, a questão da nossa oficina quinta-feira. Qual assunto que vocês querem? Eu gostaria muito que fosse solução. Soluções? Tá, beleza. Mistura. Tá. Vou pegar, então, Vou pegar as questões de soluções da UERJ, Unicamp, essas coisas, para a gente dar uma olhada. Dá pra fazer todos os exercícios já ou espera? Não, já dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo. Beleza? Tudo de soluções dá para fazer. Só falta falar de quando forma sal, né? Na mistura de soluções com reação, quando que forma sal. Aí tem que ver. O cara que está em excesso, aí você não pode usar ele, você usa o limitante. Aí faz a proporção, mas é cálculo estequiométrico. Eu vou até falar disso na terça-feira, mas você consegue fazer tranquilo. Já viu o assunto, tá de boa, dá para fazer. Beleza? Galera, beijo, fiquem com Deus. Bom final de semana, descansem, hein? Até ter.